No começo, todos os prodígios eram considerados vilões. As pessoas sem poderes tinham medo dos dons extraordinários que algumas pessoas possuíam. Isso durou até quando Ace Anarquia instaurou a Era da Anarquia, uma era onde todos os prodígios poderiam andar livremente e exercer os seus poderes sem medo de ser quem eles eram. Porém, logo tudo saiu do controle. Casas foram queimadas, cidades destruídas, pessoas mortas, as coisas começaram a sair do controle e Ace Anarquia não parecia preocupado com isso. Para ele, era importante que uma sociedade formada apenas por pessoas com poderes sobrepujasse aquelas que não possuíam dons especiais. Foi aí que um grupo de prodígios se uniu forças contra Ace Anarquia e os seus anarquistas para poder derrubar esse sistema de governo. Essas pessoas se chamaram renegados. Nova perdeu toda a sua família e também o seu tio e ídolo Ace Anarquia quando os renegados assumiram o poder. Enquanto criança, Nova viu sua família ser assassinada e esperou com todas as suas forças que os renegados fossem salvar a ela e sua família. Mas quem apareceu na verdade foi Ace Anarquia, que a resgatou e a criou como se fosse uma filha. Agora, com o codinome de Pesadelo, ela é a primeira da próxima geração de anarquistas. E como missão, ela resolveu destruir o Conselho de Renegados de dentro para fora, se infiltrando na organização com o codinome de Insônia. Lá, ela vai fazer parte da equipe de ninguém mais, ninguém menos que Rabisco, filho do Capitão Cromo, com o Guardião do Terror, onde eles vão acabar desenvolvendo um pequeno relacionamento enquanto estão à paisana, mas secretamente eles são arqui-inimigos, já que a Nova, Pesadelo, é inimiga declarada do Sentinela, que é a identidade secreta do Rabisco, o Adrian. A partir daí a gente tem uma história eletrizante de pessoas com superpoderes, super-heróis e vilões, uma guerra que nem a DC nem a Marvel jamais imaginou, criada pela Marissa Meyer, a mesma autora das Crônicas Lunares. Olá, seus lindos! Tudo bom com vocês? Seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Renegados, esse aqui que é o novo livro da Marissa Meyer no Brasil, publicado pela editora Rocco. Inclusive, a gente recebeu esse livro em parceria com a editora, então desde já o meu muito obrigado à editora Rocco por essa leitura incrível. Renegados vai contar a história da Nova. Ela perdeu toda a família dela em uma rixa de gangues. E enquanto ela era pequena, ela acreditava que não importava qual fosse o problema, os renegados iriam salvar a cidade. Só que a família dela foi assassinada na frente dela e os renegados não apareceram em momento nenhum. Pelo contrário, quem apareceu foi o seu tio e até então o grande vilão de toda a sociedade, Ace Anarquia, que a pegou no colo e a criou como filha, chamando ela de Minha Pequena Pesadelo e traçando a partir daí toda a personalidade da criança. Nova cresceu com um ódio absurdo dos renegados, não só por terem destruído sua família, mas também por terem derrotado Ace Anarquia alguns anos atrás, há 10 anos atrás, no contexto da história. E agora, ela já adolescente, quase na idade adulta, mais ou menos com uns 17 anos, ela resolve se vingar dos renegados. A primeira tentativa seria matar o Capitão Cromo, que é o líder dos renegados, durante o desfile anual que os renegados fazem na cidade, porém essa missão não deu muito certo. Ela acabou tendo que enfrentar um grupo menor de renegados, de patrulheiros, e acabou que não deu muito certo. E é então que ela tem a brilhante ideia de: vou me unir aos renegados disfarçada, enquanto prodígio, para ver se eu consigo derrubar a instituição por dentro. A partir daí, Pesadelo passa a se chamar Insônia, e ela vai fazer parte do grupo de renegados do Rabisco, que é o filho do Capitão Cromo, juntamente com o Guardião do Terror, e os dois acabam desenvolvendo uma interação muito boa, mesmo a Nova sabendo que em algum momento vai ter que destruir o Rabisco e todos aqueles que estão na sua equipe. Por outro lado, o Rabisco ele também guarda um segredo. O poder dele se chama Gênese Artística, onde tudo que ele desenha ganha vida. A partir daí ele começou a fazer inserções no próprio corpo, tatuagens no próprio corpo, que concedem a ele poderes a mais do que ele teria. Então esse modo ele se chama de Sentinela e patrulha a cidade meio como um super-herói sem instituição. Algo completamente
contra as leis do governo dos renegados. Porém, em uma batalha entre o Sentinela e a Pesadelo, o Sentinela fica meio que obcecado de querer saber quem é aquela menina, quem é o Pesadelo, porque ela quer destruir a família dele, porque ela quer tanto se vingar dos renegados. E toda essa obsessão acaba dando origem à história dos dois e como eles vão se entrelaçando. Vamos falar de pontos positivos dessa história. O primeiro ponto positivo pra mim é a protagonista, a Nova. Ela é uma protagonista incrível. Durante toda a leitura eu fiquei refletindo, se eu estivesse no lugar dela, eu faria as mesmas coisas? E eu acabei chegando à conclusão que sim. O ambiente onde ela foi criada, a forma como ela foi ensinada a nutrir aquele ódio, acabou motivando ela para tudo isso. A gente leitor sabe que é um motivo um tanto torpe, né? Você odiar as pessoas por eles não terem feito o seu trabalho, digamos assim, sendo que ela não tem a história completa. Ela não sabe que os renegados compareceram, só chegaram tarde demais, e quando ela descobre isso, ela acha que, tipo, não, só aumenta a culpa deles. Enfim, os motivos dela são um pouco torpes, são, mas tendo em vista todo o ódio, o rancor e a forma como ela foi criada, faz sentido que ela queira levar essa vingança até o fim. Fora isso, a Nova ela é uma personagem muito bem construída. Eu gostei muito da construção de história dela. A forma como o tio educa, a forma como ela vai se desenvolvendo dentro dos renegados, a forma como ela lida com os outros anarquistas que já são de uma geração mais antiga, que já estão mais velhos, né? Não tem todos aqueles poderes que eles tinham antes. E ela assumindo a carapuça de ser a próxima geração de anarquistas. Eu gostei bastante. Os poderes dela não são poderes convencionais, não são poderes que a gente olha e diga assim, meu Deus, são poderes super úteis. No caso, ela não dorme nunca, ela nunca pega no sono. Faz parte do poder dela. E por outro lado, se ela tocar numa pessoa, ela consegue colocar essa pessoa para dormir ou até em coma. Algo que numa batalha corpo a corpo pode até ser bem útil, mais útil do que o poder do Rabisco, por exemplo, que é só dar vida às coisas que ele desenha. Apesar de que ele fez uma boa utilização dos poderes dele na história, adaptando isso para tatuagens no próprio corpo e dando poder a si mesmo, sabe? Dando vida aos próprios poderes. Apesar de que eu acho que vai acontecer alguma coisa aí com esses poderes dele, porque, né, não sei. Eu acho demais você tatuar o corpo e meio que se sobrecarregar de poderes, sabe? Então eu sinto que em algum momento aí a gente vai ter algum probleminha aí com essas modificações que o Rabisco fez no próprio corpo. Mas a Nova, enquanto personagem, ela é incrível. Outro ponto positivo é a narrativa. A Marissa Meyer, ela tem o costume de fazer livros incríveis que deixam você sem fôlego e querendo que a história se desenvolva cada vez mais. Você acha que o livro tem poucas páginas enquanto você está lendo, porque você queria mais e mais daquela história. E Renegados foi exatamente isso. Eu sou fã de história em quadrinhos, eu adoro super-heróis, histórias de super-heróis. E eu me senti assim, cara, porque a Marvel nunca pensou nisso. Porque eles nunca tiveram um quadrinho desse tipo. E Renegados é exatamente a história de super-heróis que faltava pra mim. A narrativa corre super fluida, apesar do livro ser um livro um pouco grande. Você consegue ler ele bem rápido, a leitura corre bem tranquila. Como eu li numa leitura coletiva, eu li dentro das metas, que eram 4 capítulos durante 9 dias. Então foi bem tranquilo poder ler o livro, assim, nessa pegada. Mas eu acho que se eu não tivesse meta, eu teria acabado em uns 2 ou 3 dias. Porque, cara, a história entra muito na sua cabeça. Sobre pontos negativos, eu só tenho um ponto a ressaltar, que é o Rabisco. Eu não gostei da composição desse personagem. Eu acho que, se a Nova tem motivos torpes, os motivos do Rabisco para querer ser um super-herói são ainda piores. Tipo, ele não tem a vontade de ajudar as pessoas como os outros super-heróis têm. Ele não tem a vontade de fazer a diferença na vida dos outros, como a grande maioria dos renegados tem. A vontade dele é de se provar, é de provar para os pais que ele pode ser sim um super-herói tão incrível quanto os pais dele são. Ele é filho do casal Capitão Cromo e Guardião do Terror. Isso é outro ponto positivo da história.
A autora colocou um casal LGBT lindíssimo lá como protagonistas. A adoção para casais LGBT também é um ponto muito bem trabalhado na história. E ele se sente meio à sombra dos pais, que são tipo os líderes dos renegados, são as pessoas mais poderosas daquela terra, e ele acha que o poder dele não é tudo isso, não é tão bom assim para ele ser um super-herói, e ele acaba fazendo essas modificações no próprio corpo. Mas não é algo motivado por um motivo nobre, digamos assim, é só pelo fato de tipo, cara, eu quero provar para todo mundo que eu sou um super-herói tão bom quanto os meus pais são, que eu vou fazer jus ao legado deles e só. Você vê que não existe uma preocupação tão grande nele em querer salvar vidas. A gente tem algumas cenas em que ele tá no modo sentinela e ele acaba não estando preocupado em tirar as pessoas daquela situação de risco, e sim em combater o vilão, em derrotar o vilão, em matar, gerar briga, alguma coisa do tipo, sabe? Então ele tem uns motivos um pouco mais torpes do que a Nova, e acabou que eu não gostei muito do desenvolvimento desse personagem. Eu acho que a gente poderia passar sem ele, ou até que ele tivesse outras motivações para isso, sabe? Quando ele começa a se afeiçoar pela Nova, é que você começa a prestar atenção nele com outros olhos, você começa a reparar que ele não é um cara tão chato assim, essas coisas, sabe? Mas, Rabisco, eu espero que você melhore nos outros 2 livros, porque, amigo, tá difícil te defender, viu? Tá muito difícil. Vamos falar um pouquinho de edição. A edição de Renegados possui 510 páginas. É um livro um tanto quanto grossinho. Tem aplicação de hot stamp tanto na capa quanto nas lombadas. Também tem uma aplicação de verniz na ilustração central da história. Como eu disse, a leitura é bem rápida, a narrativa vai se dividindo entre Nova e Adria ao decorrer dos capítulos. Geralmente são intercalados um capítulo da Nova, um capítulo do Adrian, mas tem várias partes da história que se você tem 2 capítulos seguidos de cada, para que o leitor não perca a linha dos acontecimentos, certo? Então é uma edição um tanto quanto grossinha, é um livro um quanto mais grosso que os demais, mas é uma história muito gostosa de você ler e você acaba lendo muito rápido. Renegados é o primeiro livro de uma trilogia. Os próximos 2 livros são Arch Enemies e Supernova. Os outros 2 livros já foram publicados nos Estados Unidos, mas até o presente momento a gente não tem nenhuma informação sobre publicação deles aqui no Brasil. A gente acredita que a Roku deixe para lançar um por ano, né? Geralmente algumas editoras gostam de fazer isso com trilogias e séries, lançando um livro por ano, então a gente acredita, espera e torce muito para que sejam publicados um livro por ano de Renegados aqui no Brasil. É isso, gente. Eu adorei a leitura de Renegados, foi um livro incrível. Eu quero falar sobre esse livro pro resto da minha vida. Eu espero ler logo as continuações, eu tô, tipo, desesperado, real. E, foi isso, esse é o vídeo de hoje, até a próxima semana. Um cheiro, muito obrigado por assistir, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. A gente vai deixar o link para compra de Renegados aqui na descrição da bio. Lembrando que se você comprar qualquer livro pelo nosso link da Amazon, você já vai estar ajudando o canal e o blog a crescer com uma porcentagem mínima do valor da sua compra, que não vai acrescentar nada nela. Então corre lá, usa o nosso link pra tudo, pelo amor de Deus, gente. E um cheiro e até a próxima!